Quando ocorre a nulidade por deficiência da defesa. Isso é muito importante no processo penal, porque devemos considerar que com um número tão grande de advogados, com mais de 1 milhão de advogados, com o excesso de trabalho de defensores públicos, temos a possibilidade de que a defesa não seja satisfatória, que seja uma defesa penal fraca, porque perde prazo, porque não manifesta as teses cabíveis, porque deixa de juntar algum documento que deveria ser juntado para fazer prova, e isso deve ser considerado, essa possibilidade de que ocorram defesas fracas é algo real, é uma possibilidade real, portanto. E aí, a súmula 523 do STF, súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte: no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu. Portanto, essa súmula 523 do STF diz basicamente o seguinte: se não tem defesa, nesse caso é nulidade absoluta. Se tem defesa, mas é uma defesa fraca, é uma defesa deficiente, não satisfatória, que não exerce plenamente a sua função, então é necessário demonstrar o prejuízo e, portanto, seria uma nulidade relativa. Assim, em suma, temos que a falta de defesa gera nulidade absoluta. A deficiência, a fraqueza de uma defesa no processo penal gera nulidade relativa e, como tal, depende da demonstração do prejuízo. Ou seja, se a defesa técnica for fraca, da mesma forma que a ausência de defesa, ela gera a nulidade do processo, com a diferença que a ausência de defesa, a falta de defesa, gera uma nulidade absoluta e a defesa penal fraca gera uma nulidade relativa, somente anulando o processo se houver a demonstração do prejuízo.